Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Dando sequência aos últimos 2 vídeos, hoje abordaremos com alguma profundidade as sociedades em conta de participação. Há algumas controvérsias com relação a este tipo societário. Há entendimentos de que a sociedade em conta de participação não é verdadeiramente uma sociedade, mas sim tão e exclusivamente um contrato, por não possuir elementos que, a princípio, seriam essenciais às sociedades. Inclusive, há doutrinadores que entendam que referido tipo societário não possui patrimônio próprio e personalidade jurídica. Particularmente, achamos que este tipo societário, antes de estruturá-lo, exige muita minúcia por parte dos advogados, para que seja possível compreender, de forma detalhada, as nuances tanto dos investidores quanto das startups investidas anteriormente à sua estruturação. Bom, de acordo com a nossa experiência, podemos afirmar que não há dúvidas de que a sociedade em conta de participação realmente não possui patrimônio próprio e, sim, um patrimônio especial, como será abordado mais adiante, nem personalidade jurídica, conforme a própria legislação expressamente prevê. Por um outro lado, é possível afirmar que referidas características não são essenciais para se caracterizar uma sociedade. Por exemplo, o artigo 981 do Código Civil descreve que celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados. É possível concluir que no próprio Código Civil não são estabelecidos como requisitos necessários ao contrato de sociedade a existência de personalidade jurídica e de patrimônio próprio. Inclusive, tanto a personalidade jurídica não é um requisito essencial que o legislador optou por prever, dentro do título que é dedicado às sociedades, um subtítulo específico para tratar das sociedades não personificadas, no qual foram abordadas a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Diante destes pontos, é factível concluir que o fato de a sociedade em conta de participação não possuir elementos que são intrínsecos às sociedades personalizadas não é suficiente para descaracterizá-la como sociedade. É fato que não é uma sociedade personalizada, no entanto, a sociedade em conta de participação não deixa de ser um tipo societário, conforme previsto no Código Civil entre as sociedades não personificadas. Bom, vamos abordar agora as principais características deste tipo societário. A sociedade em conta de participação é regida pelos artigos 991 a 996 do Código Civil, sendo a ela aplicável também, de forma subsidiária, as normas relativas à sociedade simples, conforme expresso nos artigos 997 a 1038 também do Código Civil. Conforme já falamos, a sociedade em conta de participação é uma sociedade não personificada, ou seja, não possui personalidade jurídica. Como consequência, vale enfatizarmos que esse tipo de sociedade, de forma clara e simples, não consegue assumir obrigações e direitos em nome próprio. Não há um nome fantasia ou razão social próprio da sociedade, não há endereço ou sede social, não pode responder processo judicial, não pode ter conta bancária, dentre outros aspectos, os quais certamente para uma startup são entraves consideráveis. A constituição da sociedade em conta de participação independe de registro e de contrato formalmente escrito, podendo haver a comprovação de sua existência por qualquer meio de prova em direito admitido. A não necessidade de celebração de contrato escrito não significa que não seja importante. Caso você opte por este tipo societário, é extremamente recomendada a elaboração de um contrato social, não apenas como forma de provar a existência da sociedade em conta de participação, mas principalmente para que sejam estabelecidas as regras entre os sócios, os direitos, deveres de cada um, inclusive em caso de dissolução da sociedade. Vale acrescentar que, embora independa de registro formal, há a obrigação de a sociedade em conta de participação ser inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, para possibilitar a fiscalização de imposto de renda. Neste tipo societário, há 2 figuras de sócios distintas. A primeira é a do sócio ostensivo, que é o responsável por exercer a atividade da sociedade em seu próprio nome e exclusiva responsabilidade. É possível que uma sociedade tenha mais de um sócio ostensivo. A segunda figura é a dos sócios ocultos ou participantes, que contribuem para a formação do patrimônio da sociedade e participam de seus resultados, mas que não exercem o objeto social da sociedade nem assumem responsabilidades perante terceiros em decorrência dos negócios realizados pelo sócio ostensivo, embora responsabilizem-se perante o sócio ostensivo. Desta forma, no exercício das atividades da sociedade em conta de participação, terceiros que realizem negócios com a sociedade não terão qualquer contato com os sócios participantes, nem tomarão conhecimento de que a sociedade existe, visto que o sócio ostensivo atuará em seu nome, e não como representante da sociedade. Vamos aos motivos para a utilização das sociedades em conta de participação, como um tipo societário viável para as startups.
No ecossistema das startups, as sociedades em conta de participação são utilizadas geralmente não para a constituição da startup em si, mas sim para a formalização do recebimento de um investimento. Nessa hipótese, o papel de sócio ostensivo é exercido por uma pessoa jurídica, normalmente sociedade limitada, constituída pelos fundadores da startup, sendo de responsabilidade dos investidores o papel de sócios participantes. Assim, esse tipo de investimento traz uma certa blindagem patrimonial ao investidor, desde que ele respeite a sua posição de sócio participante e não exerça atividades exclusivas do sócio ostensivo, visto que o investidor em questão não terá o seu nome vinculado à pessoa jurídica da startup, nem a terceiros que realizem negócios com a startup, pois não terão conhecimento da existência da sociedade em conta de participação e da condição de sócio participante do investidor. Claro que neste cenário, não há uma estruturação de governança corporativa da startup, e estruturar tal governança é imprescindível nos dias de hoje, para que seja possível acomodar quaisquer investimentos dos mais variados veículos. Outro ponto positivo para o investidor, enquanto sócio participante, é que em caso de falência da startup, sócia ostensiva, a sociedade em conta de participação é dissolvida e liquidada, sendo que seu saldo constituirá um crédito quirografário, tendo o investidor a possibilidade de tentar recuperá-lo. Do ponto de vista do empreendedor, há a vantagem de na sociedade em conta de participação o controle executivo do negócio permanecer sempre com a pessoa jurídica da startup, que possui apenas os fundadores como sócios, enquanto sócia ostensiva, independentemente da participação que a startup conceder aos investidores na sociedade em conta de participação, visto que por maior que seja a participação destes, eles sempre serão apenas sócios participantes. Por um outro lado, há pontos importantes a serem observados quando a opção de constituição de uma startup ocorrer sob a forma de sociedade em conta de participação. Um risco relevante é que a sociedade seja entendida pelo Poder Judiciário como sendo uma sociedade em comum, o que acarretaria na responsabilização ilimitada de todos os sócios. De acordo com a nossa experiência, este é um cenário comum, infelizmente, ocasionando gastos excessivos na contratação de advogados especialistas, para que o judiciário entenda as nuances da sociedade em conta de participação. A forma de reduzir esse risco é ter provas de que se trata efetivamente de uma sociedade em conta de participação. A existência de um contrato social entre os sócios, estabelecendo as regras que vigorarão entre eles, é uma forma. Outra maneira ainda melhor, que não substitui a primeira, devendo ser aplicada em conjunto, é o sócio ostensivo realizar a adequada escrituração de livros comerciais e obrigações acessórias fiscais. Bom, concluímos que a sociedade em conta de participação pode ser uma alternativa para a formalização de investimento, sem que o investidor precise se tornar sócio da startup. No entanto, de acordo com a nossa experiência, há riscos relevantes que necessitam de avaliação técnica e criteriosa, antes da tomada de decisão por estruturar o investimento na sua startup, a partir da estruturação deste tipo societário. Para dar um exemplo, além de inúmeros outros, ocorre que a legislação brasileira é taxativa ao desprover a sociedade em conta de participação de personalidade jurídica, conforme mencionamos nesse vídeo no entanto. A Receita Federal criou um entendimento diverso para que referido conceito não se estenda ao campo tributário. Além, conforme também abordamos neste vídeo, outro risco atrelado à escolha deste tipo societário está na temida desconsideração da personalidade jurídica, eventualmente decidida pelo Poder Judiciário. Por fim, caso você conclua que esse vídeo tenha lhe provido algum esclarecimento sobre as sociedades em conta de participação, considere se inscrever no canal, para que você tenha acesso imediato a esse tipo de conteúdo. Nos vemos em breve.